Amigos do Fórum Norte Gaúcho, é com satisfação que viemos trazer aos senhores o 7º Fórum Norte Gaúcho da Soja. É um evento que era realizado de forma presencial no município de Ipiranga do Sul, mas em função da Covid-19 vamos trazer aos senhores de uma forma online. São palestras que a comissão organizadora, que ela é formada pelo Sindicato Rural, Associação Comercial, a Emater, a Associação dos Engenheiros Agrônomos Getúlio Vargas, a Prefeitura Municipal e Faculdade Ideal, entendem ser importantes para que o senhor, utilizando essa informação na sua lavoura, o senhor vai conseguir atingir altos rendimentos na cultura da soja. Também é importante nesse momento nós mencionarmos o nome das empresas que nos apoiam neste evento, porque sem eles não conseguiríamos levar aos senhores essas palestras de qualidade com pessoas renomadas a nível de Brasil. E são o FAR Alimento e Energia, Pioneer, Sicredi, Banco do Brasil, Adubos Coxilha, Bayer, Intacta RR Pro, Randap e Cotrijal. Transformação. Esse é o sentimento que nos move. Há mais de 3 décadas, a OFAR está presente no dia a dia das pessoas, transformando alimento e energia. Transformação que parte da essência, do compromisso com o agro, com o desenvolvimento e com as pessoas. O Grupo OFAR trabalha de forma verticalizada, abrangendo desde a originação da sua matéria-prima até a comercialização e entrega de seus produtos. Com a matriz localizada em Erechim, norte do Rio Grande do Sul, conta com mais de 50 unidades de recebimentos de grãos no estado gaúcho e 3 usinas de biodiesel no Brasil. Nosso portfólio inclui a industrialização da soja, a extração de óleos vegetais, a produção de biodiesel, o refino de glicerina e a comercialização de grãos, atendendo de forma ampla e estratégica o mercado nacional e internacional. A OFAR é credibilidade e solidez. É a força da inovação, da tecnologia e da excelência, gerando alimento e energia para o mundo de forma confiável e sustentável. OFAR, alimento e energia. Compromisso com o desenvolvimento. Compromisso com a transformação. Temos aqui junto conosco o prefeito municipal de Ipiranga do Sul, Mário Seron, que dará uma mensagem para nós. Olá, amigos e amigas, é com muito orgulho na companhia do presidente do Sindicato Rural de Getúlio Vargas, Luiz Carlos Silva, que nós estamos aqui para convidar a todos e a todas a participar deste 7º Fórum Norte Gaúcho da Soja, com a responsabilidade, à frente do Executivo do município de Ipiranga do Sul, de trazer uma das mais expressivas culturas da nossa economia, levar as informações. Eu acho que aproveitamos para agradecer ao Sindicato Rural de Getúlio Vargas, a todas as pessoas envolvidas que trabalharam para este grande evento novamente, a todos os nossos patrocinadores, mas em especial aos nossos mestres que estarão junto com vocês nesse momento e a vocês que têm a coragem e a competência e a vontade de buscar novas informações para que nós possamos, com certeza, ter uma das mais altas produtividades que tanto almejamos da cultura da soja. Um bom fórum a todos e que seja para altas e grandes produtividades e alegrias a todos. Que os senhores, então, tenham bom proveito com essas palestras, que com certeza, como o prefeito Mário falou, trará resultados positivos nos seus empreendimentos. Apresentamos a seguir a palestra com o professor Djalma Zimmer. Suas escolhas e decisões enchem mais o graneleiro do que os insumos que utiliza, dentro do 7º Fórum Norte Gaúcho da Soja. Olá, pessoal. Eu sou Djalma Zimmer e é um prazer imenso participar do 7º Fórum Norte Gaúcho da Soja. Vamos falar sobre escolhas e decisões enchem mais o graneleiro que os insumos. Essa é uma proposta desafiadora porque nós temos muitas oportunidades na agricultura que acabam não sendo aproveitadas, porque muitas vezes imaginamos que só é possível ter resultados melhores fazendo investimentos mais vultuosos, enquanto esquecemos de que
o grande segredo de quem colhe mais é acertar os ponteiros da lavoura. Nesse sentido, eu quero colaborar com todos vocês, desejo que aproveitem muito esse fórum. Eu vou dar meu máximo aqui para fazer todas as provocações, para que vocês reflitam aí nesse período que antecede a safra, para que comecem com o pé direito, colhendo tudo que podem e que merecem. Então, quero partir deste racional aqui, é uma espécie de tulha, é uma espécie de funil da safra. E nele eu desenvolvo um racional para chamar a atenção do que, na minha opinião, mais falta nas nossas lavouras de soja. Então, você pode perceber neste nosso funil aí, na parte superior, você pode perceber que temos aqui os insumos, torcemos por um ambiente favorável a cada ano, escolhemos uma genética que para muitos é um botãozinho mágico, né? Ela tem que resolver tudo, mas a função da genética é limitada também. Isso tudo custa, e aí nós nos preocupamos muito com a semente que a gente compra, aliás, com o valor dela, né? Com a taxa tecnológica, com os royalties, com os insumos todos. De certa forma, a gente, bem ou mal, escolhe isso, mas a crítica que eu faço é que não estamos dando a devida atenção para o todo nessas nossas escolhas. Então, nesse sentido, eu pergunto assim, tudo bem, é importante saber quanto custa cada insumo, mas será que eu estou me preocupando com o que realmente dá resultado? E é por isso que eu organizei este funil aqui como uma forma de filtro. Todos os insumos do ambiente e a genética para virar safra dependem da capacidade fisiológica de cada planta que eu tenho na lavoura. E essa capacidade fisiológica é algo inato da semente, ou seja, no mesmo lote eu tenho sementes que conseguem conferir uma alta capacidade fisiológica para a planta, e eu tenho sementes que não conseguem conferir isso à planta que ela vai gerar. Inclusive, tem grãos mortos aí que nem planta conseguem produzir. É óbvio que essa capacidade fisiológica também depende das condições ambientais, do manejo, das condições de solo, enfim, mas tem um componente muito forte que é da semente e da genética, e isso está sendo deixado de lado. Além disso, pouca importância é dada, e isso não é bom, à condição de harmonização da lavoura. O que eu chamo de harmonização da lavoura? É o quanto eu coloco de informação, de conhecimento, de dedicação para que todas as tecnologias funcionem bem. É comum a gente colocar uma tecnologia para sacanear a outra e pagar pelas duas. Isso é um péssimo negócio. E a forma de harmonizar bem uma lavoura, eu vou mostrar isso um pouco mais ao longo da apresentação, é você conhecer tudo que coloca lá, ter as informações necessárias para tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas e controlar os melhores processos. Por isso que o nosso título foi desafiando mesmo, que escolhas e decisões têm a capacidade de encher mais o graneleiro do que propriamente o que nós compramos, porque são as escolhas e decisões que fazem ou que nos possibilitam uma lavoura harmonizada, possibilitam a gente fazer uma boa construção da lavoura. Sempre digo, sempre gosto de fazer paralelo com outros setores. Muitas vezes uma ponte que cai, um prédio que cai, não caiu pelo material que foi usado lá. Muitas vezes ele cai pelo erro de projeto ou pelo erro de construção. Muitas lavouras não entregam tudo o que podem, não é pelos insumos utilizados, mas é pelo conhecimento aplicado e pela forma como esses insumos foram
colocados, ou seja, pela forma como essa lavoura foi construída. E para escolhermos melhor e decidirmos melhor e controlarmos mais os processos internos, a gente precisa se melhorar, a gente precisa olhar para dentro de cada um, porque nós não escolhemos apenas os insumos e a genética, a gente também escolhe as pessoas com as quais a gente trabalha, nós também escolhemos os parceiros que nós levamos para o nosso negócio e eles fazem toda a diferença. Por isso eu quero avançar agora e usar um pensamento do Ernest Hemingway, que para mim é bastante educativo quando se fala em escolhas e em opções. Ele dizia o seguinte, num dos poemas dele: quem estará nas trincheiras ao teu lado? E isso importa mais do que a própria guerra. O Ernest Hemingway, para quem não sabe, foi correspondente de guerra da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Espanhola, sobreviveu ainda a 2 quedas de avião. Então, sem dúvidas, este jornalista e escritor, sabia muito bem a importância de ter na sua volta pessoas que tinham comprometimento, que decidiam as coisas de forma mais correta e mais assertiva. Certamente, aqueles pilotos daqueles aviões que caíram na presença dele, tomaram as melhores decisões. E por isso que mais tarde ele pôde fazer esse pensamento aqui. Então, certamente, os soldados lá nas trincheiras, lá nas guerras, também estavam comprometidos uns com os outros e, inclusive, com ele, a ponto de tomar as melhores decisões. E quanto isso foi importante para ele sair de todas essas situações e depois tocar a vida normalmente para frente. Assim como em todos os demais setores, na agricultura, talvez até mais ainda, a gente toma muita decisão, mas não dá a devida importância para as decisões tomadas e para as parcerias que estão presentes na nossa trincheira. Os parceiros são os nossos fornecedores, os parceiros são os nossos familiares e são os nossos colaboradores. Então, pense nisso. Valorize quem está na sua trincheira. E se por acaso você acha que ali na sua trincheira tem alguém que não merece fazer parte desta sua trincheira, tome uma decisão também. Isso fará bem para o seu negócio, isso aumenta a produtividade. O fato é que nós vivemos em mundos paralelos. Eu gosto muito dessa comparação aí. Na mesa ao lado tem alguém que pode ter sucesso maior ou pior do que o meu. Na propriedade ao lado pode ter alguém que esteja colhendo mais ou colhendo menos do que eu, com a mesma chuva, com o mesmo investimento, às vezes com investimentos menores. Estas pessoas estão vivendo em mundos paralelos ao nosso, para melhor ou para pior. O que eles fizeram para ter esses mundos diferentes? Eles escolheram coisas diferentes, eles tiveram dedicações diferentes, eles fizeram opções diferentes. Então, nós também precisamos saber exatamente o que a gente quer e se preparar para tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas e viver finalmente no mundo que a gente gostaria de viver. Ou seja, a gente precisa construir essa tomada de decisão para que tudo funcione a contento. Então, se eu levar isso agora para a cultura da soja, observem aqui uma distribuição de frequência, são dados do IBGE, do Rally da Safra, principalmente da safra 18-19, aqui nessas colunas em verde, aqui você pode ver uma distribuição da produtividade de soja no Brasil por faixas de produtividade. Então, eu tenho aqui de 10 a 20 sacas por hectare até mais de 100 sacas por hectare e a quantidade de área amostrada com aquele potencial nesta safra e aqui envasado na safra anterior.
percebam nitidamente, além dessas faixas aqui, que é possível dividir a produtividade ou os produtores de soja, ou o potencial produtivo das áreas de soja do Brasil, em 3 grandes grupos: um acima de 70 sacas, um entre 50 e 70 sacas e outro abaixo de 50 sacas. Eu posso dizer que isso são mundos paralelos. Tem vários fatores que contribuem para isso, mas para um mesmo regime hídrico, para uma mesma variedade, para um mesmo trator, para um mesmo volume de adubo usado, tem pessoas colhendo pouco, médio e muito. Isso acontece de um lado e de outro da cerca, de um lado ou de outro da estrada. Por isso que eu tenho tanta convicção e tanta tranquilidade para falar para vocês aí, para te provocar um pouco, que muito do resultado que nós temos numa lavoura é fruto, sim, das nossas escolhas e das nossas decisões. Eu não estou, em momento nenhum, querendo dizer que nós não sofremos muito por coisas que nós não controlamos. Sofremos, sim, nós não controlamos o preço, nós sofremos, sim, porque não controlamos o ambiente, mas tem tantas outras coisas que podem ser controladas e a gente esquece de dar uma atenção maior para elas, principalmente o que está naquela alça de mira aí de escolha de insumos e dos processos internos numa propriedade rural. Então, a pergunta que a gente precisa se fazer é: de que mundo você quer fazer parte? Você quer fazer parte de um mundo que tenha eficiência e eficácia no uso de insumos, ou seja, consiga ter a maior economia de insumos de um lado e a maior produtividade possível do outro, ou você apenas quer fazer economia, mesmo que isso restrinja a produtividade, ou se você simplesmente não se preocupa com o que está gastando e nem com o que está colhendo, simplesmente passando toda a responsabilidade para o São Pedro ou para os outros, né? Então, a gente precisa saber, bom, eu quero isso da agricultura, eu quero isso para o meu negócio, e depois a gente precisa correr atrás. O fato é que o mundo agro vai ser daqueles que se desafiam, tá certo? Então, eu posso sugerir isso baseado nesta imagem aqui, onde na safra 15/16 é possível perceber que nós tínhamos, na média, 12% da área de soja, uma estimativa, obviamente, de soja do Brasil, colhendo acima de 70 sacas por hectare. Na safra seguinte, foi 24%, na outra safra, 29%, e na outra, 30%. Então, imagina o quanto de evolução, o quanto de produtores que estão migrando para isso, migrando para a eficiência, migrando para a produtividade. Quem entra nesse mundo não volta. Quem entra nesse mundo não quer mais viver no outro mundo paralelo, naquele da baixa produtividade ou do risco, um ano colhe bem, outro ano colhe mal. Quem decide mudar de vida, quem decide prosperar, entra por um caminho que não tem mais volta, porque ele só consegue fazer isso, ou seja, tomar a decisão nesse sentido aceitar o poder da informação, aceitar o poder da preparação, do treino, da criação de equipes, das grandes parcerias. Do contrário, eu não vejo muita possibilidade. E aí, a gente, usando os dados de produtividade de soja do Brasil e especificamente aí de um grupo que eu não vou citar, porque não vem ao caso, mas que eu acompanho mais proximamente. Então, você tem aqui, nessa coluna azul aqui, a produtividade média do Brasil, tá certo? Você tem aqui uma tendência linear de incremento de produtividade, sim, a gente entende isso, que tem muita coisa contribuindo para aumentar a produtividade, mas que é percebida de forma muito diferente numa propriedade para outra, e enfim, de um produtor para outro. E aqui eu tenho um outro
o produtor, um grande produtor, que vinha oscilando junto com a média, mas vinha se preparando para dar uma guinada, ou seja, era alguém que estava aí no meio, mas que estudava, que se preparava, que buscava soluções, continua buscando soluções, porque acredita que o resultado não é sorte, o resultado é preparação. E aí vai se preparar e um dia começa a colher isso. Então, imaginem aqui a diferença que foi para um produtor que vinha nesta toada aqui e daqui a pouco ele consegue dar essa guinada aqui, tá certo? E se eu falar para vocês que são áreas imensas, aí você vai ver o poder que tem essa diferença de produtividade aí no caixa. Então, é possível a gente se preparar para mudar de mundo na agricultura. Tem muita possibilidade. Então, entrando um pouco mais aqui, comparando a média de produtividade do Brasil com alguém que decidiu mudar de mundo, na safra 16-17, esse produtor ficou 2,4% abaixo da média do Brasil, né? Então, você pode ver isso aqui, 2,4% aqui abaixo. Na safra 19 e 20, 16% acima. Nesta última safra, o dado não está aqui, mas ficou mais acima ainda. Ou seja, quando você decide mudar de vida, não tem volta. Então, neste caso aqui, em 3 anos, aumentou a produtividade em 18%. Aí você deve estar se perguntando assim, mas com que custo de produção ele fez isso? Gastando bastante é fácil. Eu vou te dizer o seguinte, é gastando menos. Com muito menos, porque isso é preparação. A gente se prepara para colher mais e a gente se prepara para gastar menos também. Esse é o poder de fazer escolhas, de tomar decisões, o poder de se preparar, o poder de saber onde você quer, de fato, chegar. Então, eu tenho muita tranquilidade para fazer esse tipo de consideração aí. Buscando eficiência, só um exemplo aí de coisas que podem ser feitas. Aqui, eficiência no uso de insumos e controle de processos, comparativo interno. Teve um cenário aí num ano de uso de sementes por metro, que foi reduzido em algumas áreas em 15%. Nestas mesmas áreas, conseguiu-se aumentar a produtividade em 10%. Então, eu fui eficiente, reduzindo o custo, e eficaz, melhorando o desempenho. Então, percebam que como eu gosto de falar, é uma mão firme no custo e as rédeas soltas na outra mão para o desempenho, né? As tecnologias funcionando livremente. Por isso que eu até vou reescrever um pouco a frase anterior. Prosperar é um caminho sem volta para quem não aceita ser igual à média. Você tem que se desafiar para isso também. Não seja a média. Seja aquele que entende o cenário, que analisa os pontos mais críticos, que vai ter humildade para buscar ajuda e soluções, fazer as alianças necessárias dentro de casa, com colaboradores, com fornecedores, para daí resolver de fato o que está limitando a produtividade, não baseado necessariamente em uma compra ou uma tecnologia diferente, mas antes disso, baseado na identificação de um problema e na solução daquele problema. Isso se faz muito com informação. A agricultura do futuro, na agricultura do futuro, que já começou, o grande insumo é a informação de qualidade. Não esqueçam disso. Então, vou pegar novamente aquele gráfico de antes, um pouco mais limpo agora. Então, aqui foi a grande virada. Você estaria preparado para tomar essas decisões de dar uma grande guinada na sua vida? Se você não está, antes de tomar qualquer outra decisão, faça algumas reflexões, né? Tente mentalizar um pouco isso para depois ter realmente a possibilidade de fazer
tudo diferente para melhor. E, obviamente, quando eu falo fazer tudo diferente, eu não estou fazendo nenhuma crítica. Talvez a região aí seja uma das que tem a maior produtividade de soja no Rio Grande do Sul, então, de forma alguma, é uma crítica, mas quando eu olho para o potencial produtivo que existe, né, para as tecnologias que nós estamos usando, pelo custo que está sendo uma lavoura, eu fico tranquilo para dizer que nós temos um potencial de aumentar muito o resultado sem aumentar o custo de produção. Então, vamos nos preparar para a guinada, e aí você compara quem decidiu realmente mudar, saindo de um cenário nesta safra aqui de 43 sacas de soja por hectare, para algumas safras depois 65, enquanto que a média estava 49 e foi para 56. Então, é óbvio, é difícil comparar a média com o produtor, você deve estar se pensando isso, mas eu não estou falando de áreas pequenas, não, eu estou falando de áreas, não vou dizer exatamente aqui, mas estou falando de áreas acima de 100 mil hectares, tá certo? Distribuídas por muitas regiões diferentes, várias fazendas diferentes, em vários tipos de solo e climas diferentes, então por isso é possível a gente comparar assim. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que você faria agora para mudar de mundo? Agora, você está me ouvindo aí, está participando do 7º Fórum. O que você faria agora para mudar isso tudo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é nos mudarmos. Tá? Então, ter mentalidade produtiva é estar sempre disposto a um olhar sobre o todo e sobre nós mesmos, né? Voltado às oportunidades de melhoria. Eu não consigo entrar numa lavoura sem ver oportunidade. E olha que eu conheço lavoura por aí, gente. E excelentes lavouras, né? Coisas maravilhosas, mas nada nunca será tão bom que não possa ser melhorado. Essa é a visão que a gente precisa ter. A gente precisa parar de ser acomodado, a gente precisa entender que é super importante você ser, de certa forma, inconformado com os resultados, porque isso vai te manter sempre na dianteira, sempre com foco. Tá certo, pessoal? Então, vamos tratar um pouco da gente para daí poder ter mais capacidade de entrar numa lavoura, de analisar o negócio e chegar lá fazendo realmente a diferença. Então, a gente está falando de produtividade, de escolhas, de decisões. Eu estou dizendo que nós conseguimos fazer mais pela lavoura do que propriamente os insumos que a gente compra, e eu estou defendendo essa tese aqui. Agora, indo um pouco mais para a lavoura, então, afinal, quem são os ladrões da produtividade da lavoura? O que eu posso dizer a respeito disso, né? E aí, o racional é muito interessante, porque a coisa é muito simples. Nós é que achamos que elas são mais complicadas. A agronomia é complexa, tem muitas áreas diferentes, mas isso não quer dizer que a gente não possa analisar o todo e ter uma visão um pouco mais simples e objetiva das coisas. E eu acho que isso que está faltando. Então, os maiores ladrões de produtividade numa lavoura são falhas na linha de plantio, plantas fracas ou plantas dominadas. Erro de população de plantas, época errada de plantio, desconhecimento da variedade ou das características de cada área, medo, e esse medo gera uma ação muito forte sobre eficiência no uso dos produtos e eficácia no resultado, e conceitos pré-concebidos. Veja que tudo isso passa por escolhas, por decisões, por processos. Então, você ter problema numa lavoura é normal, é comum, existem problemas grandes, pequenos, médios, mas você conviver com aquilo, aceitar aquilo sem tomar nenhuma ação é algo que precisa ser mudado, senão você pode ter alguma dificuldade, principalmente ali na frente, se mudar o custo de produção em relação a isso, se mudar o mercado mundial, se baixar o preço, mudar o dólar, sei lá,
tem tanta coisa que pode melhorar e tanta coisa que pode piorar que a gente precisa se armar bem. E a forma de se armar bem é ter a melhor relação custo-benefício. E quando eu falo custo-benefício, não é só baixar o custo, é controlar o custo e ter grandes resultados em termos de produtividade. E aí, pessoal, a provocação que eu faço é a seguinte: entre na sua lavoura, identifique todos os limitadores de produtividade, inspire-se e resolva. Senão não adianta, né? A gente é muito comum isso, a pessoa tem um pico de adrenalina, ela sai, vê um problema, aí ela se afoba, quer resolver, toma decisão precipitada, não necessariamente ele tem a certeza que é exatamente aquele problema, mas ele quer resolver, quer tirar da frente. Então, a gente precisa dar um pouco mais de organização para a tomada de decisão, já que ela é tão importante. Então, eu preciso identificar o problema, estudar isso, buscar inspiração para resolver e depois resolver, mas tem método para isso, tá? Quem toma decisões precipitadas geralmente gasta mais do que era necessário ou gasta com coisas que não são efetivas, que não dão resultado. E é por isso também que nós temos um custo de produção talvez mais elevado do que precisaria, e é por isso que a gente se surpreende muitas vezes. Poxa, o cara colheu 97 sacos e gastou menos do que eu que colhi 55. Como que pode uma coisa dessa? Esse é o poder da eficiência, da organização e das boas escolhas. Então, busque inspiração, saiba onde você quer chegar, tenha humildade para entrar numa lavoura sua e identificar problemas, tenha humildade para buscar ajuda para identificação de problemas, porque eu também falei antes que eu conheço muita lavoura, né, em todas as regiões do Brasil, e em todas elas a gente percebe coisas que podem ser melhoradas, e eu nunca encontrei um produtor que não ficou contente em saber que ali tinha uma possibilidade de melhoria, ainda que ele achasse que tinha feito a melhor lavoura do mundo. Então, é assim mesmo. Quem acha que não precisa melhorar está tomando uma decisão errada. A gente precisa se incomodar com detalhes. E aí a gente vai andando com toda a humildade, acertando um pouco aqui, acertando um pouco lá, sem nenhum tipo de soberba nesse sentido, tá certo? Então, a gente faz isso com tranquilidade. Então, entre numa lavoura com capacidade de olhar, pega quais os ladrões da produtividade, são esses, como eu resolvo? E aí é aquela coisa, o pessoal logo acha que é fácil de resolver. Se fosse fácil de resolver, estava tudo resolvido, gente. O problema é fácil de identificar. A solução, bom, aí é outro caminho. Aí a gente precisa ter mais informação, a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento, a gente precisa investir um pouco mais nisso aí para talvez tomar as decisões. Mas o que se vê muito? A pessoa fazer contas elevadas, muitas vezes, coisas que nem teria necessidade de comprar, mas tem restrições a buscar informação e talvez pagar um pouco por ela. Então, vejam só, aqui nessa imagem aí eu tenho 3 ladrões de produtividade. Falhas na linha de plantio e planta fraca. E aí tem os mitos. Soja compensa. Por que essa planta não compensou, então? Essa aqui tentou compensar um pouco, mas isso aí, gente, não vai te ajudar. Como que se buscou até hoje resolver essas questões aí da falha e da planta ruim? Que o produtor sabe que isso não é bom. Da pior forma possível, colocando mais semente por metro. Então, quando eu não confio na semente, na condição de plantio, quando eu já apanhei lá atrás por replantio ou por falha, eu começo a querer compensar colocando a mais. Esse é o jeito errado. O jeito certo seria escolher melhor, controlar melhor, plantar melhor. Não colocar a mais para se proteger. Estão me entendendo? Então, vejo que nessa lavoura aqui, ela pode ser fruto
do medo de errar, mas ela também pode ser fruto do desconhecimento da informação da variedade, ou seja, foi num botãozinho mágico porque o meu parente lá falou que essa variedade é boa, eu nunca plantei, eu vou usar, na região dele lá se planta com tal população, em tal época, tem fertilidade diferente, e aqui na minha como é que é? Então, copiar essas coisas é muito arriscado, gente, mas a gente prefere copiar do que se informar. A gente prefere copiar do que ter humildade de buscar ajuda. É lógico que talvez a gente esteja se preocupando, poxa, mas tem muita gente falando coisas diferentes, um fala de uma coisa, outro fala outro contrário, eu estou perdido. Escolha quem você vai escutar. Olhe para o histórico, olhe para o que aquele profissional, com o que ele está comprometido, é assim que funciona. O fato é que, de certa forma, é comum nós querermos que as pessoas decidam pela gente, porque aí fica mais fácil, der errado tem um responsável. Mas esse negócio de agricultura é tão complexo e tão caro que a gente não pode dar o luxo de passar a culpa para alguém. A gente tem que fazer de tudo para não ter que culpar ninguém, porque se culpar, o que adiantou culpar? Eu tenho que pagar a conta igual. Então, esse que é o ponto. Então, veja, quanto que vale ter informação, conhecer as coisas e não agir com medo. Aqui eu tenho vários ladrões de produtividade. O sol não conseguiu fazer o trabalho todo, por quê? Porque estava muito fechado. O pulverizador não entrou direito nessa lavoura com os seus produtos, porque também estava muito fechado. O melhor bico do mercado, melhor bico de pulverizador do mercado também não conseguiu trabalhar bem nessa lavoura, por quê? Porque também não, muita folha, não chegou produto embaixo. O Rhizóbio fez um baita trabalho fixando nitrogênio, botou nas folhas, mas a soja derrubou as folhas antes de enxergrão, porque não chegou sol, e tinha muita doença porque não chegou o produto. E aí, essas folhas caíram, levaram consigo o adubo que você comprou e levaram o trabalho do Rhizóbio, que é responsável por 40% do peso da soja. Então, veja que uma decisão por medo de errar a planta, disso, daquilo, daquele outro, fez o quê? Roubou tecnologia que o senhor nem estava imaginando. Roubou a tecnologia do pulverizador, do bico, do fungicida, do sol, da água, do Rhizóbio. O poder das escolhas. Escolhas e decisões enchem mais o graneleiro do que aquilo que a gente compra. Agora, nós vamos resolver isso como? Nós vamos resolver isso através da equação eficácia e eficiência. Um mundo meio desconhecido e negligenciado no agro. Há muito preconceito com produtividade, mas a produtividade é uma excelente medida não só de sacas por hectare, como de horas trabalhadas, de hectares plantados com HP de trator, de hectares cultivados, de litros de óleo diesel por hectare cultivado. E se tem várias medidas que podem ser, tem várias situações onde que a produtividade pode nos dar parâmetros interessantes. O fato é que, porque muitas vezes não controlamos bem os nossos custos, ou pelo menos não temos uma conta muito correta em relação ao que estamos gastando, e por isso, por não saber exatamente o que eu estou gastando, eu vou fazer o quê para me proteger? Eu vou parar de gastar. Ou eu vou economizar o máximo que eu posso em tudo. Mas isso está certo, economizar o máximo que eu posso, mas eu tenho que saber se eu posso. Porque se eu economizar apenas por economizar, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar travando as tecnologias, travando a produtividade. Eu vou olhar só para o custo, aí eu vou manter o custo baixo, mas isso está travando o que eu poderia ter de desempenho. E muitas tecnologias que você já tem aí, vão ser travadas em função disso. Vou dar um exemplo, vou pegar um carro agora. Imagina que você tenha comprado um carro maravilhoso, muita tecnologia, tudo legal, era o sonho da sua vida. Demorou tanto para conseguir comprar que agora você quer cuidar para nunca mais ter que comprar outro carro. E uma estratégia, então, que você vai usar para cuidar desse carro, sabe qual que é? Eu não quero bater esse carro de jeito nenhum, então eu vou andar com o freio de mão puxado.
Imagina o senhor dirigir um carro com freio de mão puxado só para não bater. Não teria outras possibilidades para evitar uma colisão que não fosse dirigir com freio de mão puxado? Por quê? Porque se dirigir com freio de mão puxado, o senhor vai acabar com o seu carro. Não vai nem desfrutar de tudo que ele pode lhe dar, só para não bater. Então, quando eu vou para uma lavoura plantar, só para não replantar, quando eu vou para uma lavoura plantar logo, mesmo sem condição de plantio, só porque eu quero acabar com esse serviço, só porque o vizinho está plantando, eu posso estar travando todas as minhas tecnologias, posso até estar economizando algumas coisas nesse sentido, mas sem usufruir do desempenho. Então, isso que eu digo, é uma mão firme nos custos, mas com as rédeas soltas da produtividade aqui, para a gente, quando tem condição boa de solo, de ambiente, de clima, colher o máximo possível, acumular uma gordura, porque um ano difícil pode vir, e quando virar, nós vamos estar protegidos. Tá certo, pessoal? Então, esses são os pensamentos aí que eu quero deixar para vocês, as provocações, né? Falando um pouquinho mais sobre o tempo, porque na agricultura parece que o tempo é algo que é de graça, né? Mas não é assim, né? Então, um pensamento aqui, o tempo é uma dádiva divina, e no campo, né? Alguns acham que ele não custa. Quando não há produtividade, além do tempo, você desperdiça caríssimos insumos agrícolas e grandes oportunidades. Isso custa, não se renova e compromete toda a renda. Tá certo? Então, para você pensar, porque lá no início eu falei que o mundo da eficiência e da eficácia é um pouco desconhecido no agro brasileiro. Nós temos o melhor agro do mundo, nós somos realmente diferenciados, muito eficientes, altíssimas produtividades, apesar das dificuldades. Isso não quer dizer que a gente não possa melhorar, porque outros países, alguns concorrentes, têm muito subsídio, têm muita ajuda de governo. Aqui nós não temos essa possibilidade, por isso que nós somos tão bons. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa melhorar muito mais, né? Então, vamos olhar também para a questão do tempo. E aqui eu estou trazendo um exemplo que eu achei muito bonito, né? Eu acho muito bonito isso aqui, é um relatório de desempenho de uma empresa que analisou o número de horas trabalhadas por hectare ao longo de alguns anos, e a quantidade de hectares plantados ou cuidados por funcionário que a empresa tem. Então, você já pensou melhorar sua produtividade e a dos outros? Já pensou produzir 38% a mais por hora trabalhada? Então, olha que interessante aqui. Na safra 11/12, um profissional era responsável por 128 hectares de lavoura. Na safra 17/18, 177 hectares, aumento de 38%. Então, isso quer dizer que o número de horas trabalhadas por hectare era alto e caiu. Isso é uma medida de eficiência. E se eu, junto com isso, aumentei a produtividade, aí eu tenho um incremento de eficácia nesse processo. Então, por isso, gente, pegando novamente essa imagem aqui, veja que eu tenho aqui uma medida de eficácia. Eu saí de uma produtividade baixa para uma produtividade alta. Isso é uma medida de eficácia, principalmente porque eu consegui fazer isso baixando o custo de mão de obra por hectare cultivado. Então, tem muita oportunidade nesse sentido aí, e cada um tem que olhar para o seu negócio, para a sua propriedade, buscando identificar o seu limitador. Muitos dos senhores aí certamente nem funcionário têm, e aí eu estou falando aqui de trabalho, de hora. Por que eu estou falando isso? Porque o seu trabalho também conta. O senhor também, aliás, o seu trabalho é um trabalho caro, porque enquanto o senhor está fazendo uma atividade talvez desnecessária ou com baixa eficiência,
poderia estar se preparando, estudando alguma coisa diferente, planejando melhor para ter um resultado financeiro melhor. Então, nós precisamos aproveitar bem o tempo, também quando nós não temos colaboradores, quando nós não temos funcionários. O que alguns estão fazendo e outros não estão fazendo? Então, indo agora para o final, falei em mundos paralelos, dei alguns exemplos, apenas alguns exemplos de como a gente pode ser mais ou menos eficientes, né? O que alguns estão fazendo e outros não estão fazendo. Então, um paralelo assim, qual que é o caminho, então, para o senhor que está me ouvindo aí? Você que quer ajudar seu pai, né? Você que quer construir algo diferente para a sua família, você que quer ajudar o seu empregador, você que está me ouvindo agora. O que exemplos eu posso pegar por aí que podem me colocar num mundo diferente nesse negócio de agricultura? Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui. Quem está tendo os melhores... Aliás, uma pergunta não, desculpa. Uma constatação que eu quero fazer aí para vocês. Quem está tendo os melhores resultados está treinando mais, estudando mais e valorizando mais familiares, colaboradores e fornecedores. Se eu não gosto, eu vou resolver essa questão, mas eu não vou maltratar. Se eu tenho um parceiro, ele é meu parceiro, ele está na minha trincheira. Se ele não é digno de estar lá na minha trincheira, eu vou dar um jeito de resolver isso. Mas é uma falta de amor próprio, inclusive, você trabalhar com um parceiro que não te representa, e é uma falta de consideração com o parceiro você não valorizar o empenho que ele está tendo. Então, eu imagino que vocês tenham entendido aqui, a gente pode não estar muito confortável com alguém, a gente tem que resolver, porque senão a lavoura paga por isso, né? E não podemos correr esse risco. Então, agora sim, uma pergunta. Você e sua equipe estão preparados para fazer uma agricultura diferente, para fazer um mundo diferente? Se a sua opção é apenas fazer compras, eu digo com toda humildade que está tudo errado. A gente não vai colher mais apenas fazendo compras, apenas comprando coisas. Todos têm acesso às mesmas possibilidades, aos mesmos insumos, às mesmas máquinas, às mesmas tecnologias. As pessoas que estão fazendo coisas diferentes, elas estão conseguindo fazer isso porque elas buscam conhecimento, elas treinam mais, elas revisam mais os processos, os equipamentos, e elas se associam mais com os parceiros certos, dentro de casa, com colaboradores e com fornecedores. Isso eu tenho percebido de norte a sul do Brasil. O sucesso passa por esse tipo de postura. Então, pensem nisso. Finalizando aqui, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Insanidade, para quem não sabe, é um nome chique para loucura. Então, não vamos ser loucos, não vamos cometer uma insanidade de querer mudar tudo, sem nos prepararmos um pouco, sem buscar um pouco de informação mais qualificada para isso. E hoje é possível, ninguém precisa fazer uma faculdade para isso, eu não estou pedindo ninguém para ir para a escola, mas se dedicar um pouco para algumas informações, alguns cursos, algumas palestras, buscar ajuda, né? Ter humildade para perguntar, para aprender de novo, tem muita possibilidade por aí. Então, considerando isso, pessoal, eu espero que vocês realmente tenham curtido aqui a minha conversa, que eu fiz especialmente aí para o 7º Fórum Norte Gaúcho da Soja. Cumprimento a todos vocês, desejo uma boa safra, muito inspiradora, agradeço a oportunidade de estar aqui. E quem quiser mais informações sobre o meu trabalho, eu vou disponibilizar aqui o
a plataforma que eu tenho usado para divulgar conteúdo, Evolution Agro, Djalma Zimmer. Nesse site evolutionagro.com.br, vocês vão ter acesso a outros conteúdos. Quem quiser me seguir nas redes sociais, estamos juntos aí trabalhando pela descomplicação da agricultura. Dá para ter resultados maravilhosos se a gente optar pelo insumo mais nobre que existe no agro, que é o conhecimento, a informação. Beleza, pessoal? Um grande abraço, sucesso para vocês e um bom fórum a todos.